Olá, eu sou a Maricelma, trabalhadora voluntária da Casa Espírita Edgar Armon. Eu desejo a todos que a paz e o amor de Deus e de Jesus possam envolver a todos nós neste momento. O tema da nossa preleção evangélica de hoje é a fé que transporta montanhas. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, e no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 14 a 20. Jesus nos diz nesta passagem: na verdade vos digo, se tiverdes a fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para lá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Como é um grão de mostarda? É um grão tão pequenino que, ao olhá-lo, duvidamos que, ao ser plantado, poderá brotar. Causa-nos a desconfiança pelo seu pequeno tamanho, mas é uma observação enganosa. É uma semente que, quando plantada ao solo fértil, germina, cresce e se tornará uma grande árvore. Por isso, Jesus, ao se referir ao grão de mostarda, nos mostra que a fé, por menor que seja, encolhida pelos problemas ou frustrações da vida, podem crescer, florescer e dar frutos. É a fé que se renova, é a vida com a luz do Evangelho. Diante das tribulações da vida, é a fé que nos fortalece, que nos dá a esperança e a resignação em Deus. Porque temos a certeza absoluta que Deus é um Pai justo, bom e misericordioso. Entendemos que tudo chega a seu tempo, de acordo com o aprendizado que todas as criaturas devem adquirir. E assim temos a noção: tudo que é ruim passa, tudo que é bom também. E dessa forma vamos vencendo os obstáculos com a fé que temos dentro do nosso coração. O monte são as dificuldades que precisamos enfrentar com coragem, que possamos removê-lo do caminho com a obra árdua do trabalho que nos leva ao progresso redentor, evoluindo assim o nosso espírito em direção a Deus, nosso Pai. E temos a certeza que Deus não nos criou para o sofrimento, a nossa fé nos mostra isso. Nem nos proporciona um fardo maior que podemos suportar. Deus nos conhece, sabe o que cada um dos seus filhos amados tem condições de superar. Todos os desafios que a vida nos impõe e que faz parte do nosso aprimoramento espiritual. E é desta forma que a nossa fé é sempre testada diante de um monte, diante das dificuldades. O que e como fazer para resolver? Cada um neste momento encontrará a forma através do seu livre-arbítrio. Uns vão lutar e outros desistir da luta, da batalha imposta. E quando alguns desistem, é porque estão sem a força necessária para seguir em frente. A sua fé está abalada. A sua fé não foi fortalecida sobre a rocha do Evangelho. E são os ensinamentos de Jesus que nos proporciona toda a força ao longo da nossa caminhada para nunca desistirmos diante dos obstáculos da vida. Então, busquemos também a força através da oração. E é através dela que conversamos mentalmente com um plano maior. Buscamos a orientação. E essa ligação vai restabelecer a nossa força e vamos ter ânimo para continuar a batalha
até remover o monte que se encontra diante de nós. Como cada um encontrará o seu caminho, alguns ainda assim permanecerão de braços cruzados e ficarão esperando que a solução caia do céu. E assim o tempo passará e tudo continuará igual. Apenas o obstáculo se encontrará mais ali à frente. Apenas adiou o problema, que cabe ao próprio ser realizar por si mesmo essa tarefa. Diante do próprio obstáculo que é o ser mesmo, surgem as reclamações de que nada dá certo em sua vida, e aumentando a desesperança e as influências negativas. Mas estes terão a mesma oportunidade de estar diante do obstáculo e resolver por si mesmo enfrentá-lo, com fé, com determinação e com resignação. A fé pode variar. Ela pode ser vacilante, cega, inabalável, raciocinada. A fé vacilante é aquela que hesita, não confia, que se pode vencer os obstáculos. A fé cega não nos permite questionar. Aceita o certo e o errado, levando a criatura ao fanatismo, muitas vezes visando apenas o lado material. A doutrina espírita nos propõe a fé raciocinada, não coberta de dogmas inexplicáveis, mas a fé que esclarece, baseada na lógica da ciência, da filosofia e da religião. A fé inabalável é aquela que confia plenamente em Deus, sabe esperar e perseverar até superar as dificuldades. A fé contribui para termos o corpo e a mente mais saudável. A fé nunca pode ser imposta. Deve ser adquirida naturalmente, senti-la com o coração. Por isso, a fé tem que ser sentida e nunca imposta. É muito comum ouvir como alimentar a nossa fé diante de tanta dor, tanto sofrimento, tantas tragédias. Muitos perguntam: é necessário apenas frequentar templos religiosos? Hoje, diante dessa pandemia, nós vemos que não é necessário estar dentro de um templo. Nós precisamos sentir esse templo dentro de nós, dentro do nosso corpo físico, que é o templo do Espírito. A nossa fé pode ser alimentada em qualquer lugar que estejamos. O Evangelho está aberto para todos a qualquer tempo, em qualquer hora, em qualquer momento. Alimentar a fé é adquirir esse conhecimento evangélico tão precioso que o Mestre nos deixou com seus exemplos e conversarmos com um plano maior através das nossas orações. A oração é o nosso alicerce diário, nos auxilia a repor as nossas energias positivas, nos fortalece, principalmente diante de momentos tão tenebrosos que estamos vivendo. Devemos orar por nós, por nossa família, pela sociedade que vivemos, pelo nosso país, pelo planeta. Orar pelo conhecido e pelo desconhecido, são tantos os necessitados neste exato momento. Necessitados de uma prece que possa fortalecer o físico, o espiritual, o emocional. Então, independente de estarmos nos templos religiosos, podemos exercitar a nossa fé e doar esse amor a todos aqueles que necessitam. Isso alimenta o nosso coração, alimenta a nossa fé e ilumina as nossas ações no bem. Fé sem obras é nula. A fé é a mãe da esperança e da caridade. Todas elas estão dentro de cada um de nós e cabe a cada um utilizar
para remover os montes que na realidade são os problemas que surgem a todo instante à nossa frente, testando a nossa fé, para saber se nós estamos fazendo a nossa lição de casa na transformação que é tão importante para cada um que habita este planeta. Jesus, em suas peregrinações e ao realizar as curas, sempre dizia: a tua fé te curou, é ela que nos cura. A certeza e a convicção de que nunca estamos sozinhos. Temos o nosso anjo de guarda que nos ampara, os amigos espirituais que nos auxiliam nessa trajetória, o Mestre Jesus governando o nosso planeta e nos dando todo o seu amor através dos seus exemplos, e Deus nosso Pai esperando que nos direcionemos em direção a Ele, despojado das imperfeições e com as nossas virtudes atuantes nas nossas ações, ou seja, sermos luz é praticar as virtudes. Eu gosto sempre de deixar o convite à reflexão da semana. Hoje a reflexão está no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, versículo 20 a 22, e também no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, versículo 43 e 48. Uma mulher, há 12 anos, sofria de um fluxo de sangue. E pelas leis de Moisés, ela era considerada imunda. Por esse problema, não podia sair de casa, tocar ninguém ou tocar nenhum objeto. Mesmo os familiares ela não podia abraçar, porque eles poderiam se tornar imundos, assim como os objetos. Isso lhe proporcionava um sofrimento profundo. Além do sofrimento físico, atingia também o seu emocional. Sofria muito pelo preconceito de ter que ficar isolada, confinada, muito parecido com o que nós estamos fazendo hoje, que não é muito agradável, mas para ela era uma questão de cumprir as leis. Ela não podia se relacionar com ninguém, muito menos ir à sinagoga. Ela já havia gastado tudo o que possuía com médicos, mas tudo em vão. Mas no fundo do seu coração tinha a esperança de que iria se curar deste mal. Ao ouvir falar de Jesus, considerou em seu coração que bastava para ela tocar a túnica de Jesus para se curar. Ela acreditava com plenitude e fé que poderia se curar com essa ação. Apesar do risco de alguém vê-la no meio da multidão, saiu com coragem e determinação, certa de sua cura. Grande multidão cercava Jesus e seus discípulos, e ela veio pouco a pouco no meio da multidão, se desviando, até chegar por trás. Tocou a orla das vestes de Jesus e imediatamente sentiu uma grande energia a lhe envolver. Sentiu que naquele momento estava sã, havia sido curada. Paralelamente a esse sentimento que a envolvia, Jesus para e pergunta: quem me tocou? E diante da indignação dos discípulos e da indignação de Pedro, que diz: mestre, a multidão nos aperta e perguntas quem o tocou? Jesus, conhecedor de todas as causas, olha ao redor e diz: sinto que uma virtude saiu de mim. Quem me tocou? A mulher que se sentiu curada, que estava curada, não podia se omitir. Tremendo e temendo a reação de todos, se aproximou de Jesus e de joelhos disse-lhe toda a verdade, contou-lhe todo o seu sofrimento e todo o preconceito que havia sofrido até aquele momento. E Jesus lhe diz: filha, tua fé te curou, vai em paz e curada deste teu mal. Ela poderia ter ficado de braços cruzados,
ficar reclamando a sua má sorte, ter se acomodado diante das dificuldades de não poder sair de casa por ser uma pessoa impura diante dos olhos dos seguidores da lei mosaica. Poderia continuar naquela triste situação, com medo de desafiar essas leis. Desafiar as leis mosaicas, saindo de casa, sendo reconhecida, ela poderia ser severamente punida, mas não. Mesmo assim, com a sua fé, com a sua determinação, com a sua resignação de ser curada, escolheu enfrentar esses seus medos e todas essas dificuldades, que na realidade são os montes que formam uma barreira para impedir que a pessoa siga em frente. Mas isso é usar o livre-arbítrio, e ela usou bem o dela. Foi em direção à sua felicidade, que era a cura que ela buscava, porque a sua fé dava a ela essa esperança de que, ao tocar o Mestre, ela tinha a convicção de que melhoraria, que encontraria a cura do seu mal, e alcançou a cura. E voltou para o seu lar em paz, como Jesus a aconselhou. E neste momento, vamos fortalecer a fé dentro do nosso coração, na prece do Pai Nosso que Jesus nos ensinou, e que essa prece se expanda para todo o planeta. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós ao teu reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como estamos aprendendo a perdoar os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus.